E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre a mudança de data dos jogos da Copa do Brasil das semifinais entre Vasco e Atlético Mineiro e Flamengo e Corinthians. As datas foram alteradas e acabaram prejudicando Vasco e Corinthians e beneficiando Flamengo e Atlético Mineiro. E aí, obviamente, o Vasco e o Corinthians não gostaram, os presidentes vieram a público, se posicionaram contra a mudança dessas datas e existe uma possibilidade desses clubes não entrarem em campo no segundo jogo da Copa do Brasil por conta dessa mudança de data que vem passando por cima de tudo que é ético e moral no futebol brasileiro. Que me parece apenas com o intuito de favorecer Flamengo e Atlético Mineiro, não tem outra explicação no momento. Não tem brecha para você alterar a data dessas partidas. Se Vasco e Corinthians, porra, beleza, vai favorecer todo mundo a mudança da data, ok, Vasco e Corinthians iriam aceitar, só que não é isso que vai acontecer. Deixa o like aí embaixo que eu vou te explicar tudinho que pode acontecer no vídeo de hoje, beleza? E para você que está procurando uma forma de ganhar mais dinheiro nesse final de ano, tá tudo caro aqui no Brasil e com certeza você precisa de uma renda extra. Se você quer ganhar em dólar morando aqui no Brasil, sem precisar falar inglês, utilizando apenas Google Tradutor como seu aliado e utilizando apenas o seu celular para faturar mais de 500 dólares por semana, como nesses exemplos da Cláudia e do Carlos que eu estou passando aqui na tela para vocês. Eles largaram os empregos deles próprios para viverem somente disso e aplicando os métodos certos, todo mundo consegue com esforço e com dedicação. Se você quer saber mais sobre essa oportunidade, clica no primeiro link aqui do comentário fixado que você terá acesso a uma aula gratuita com o meu amigo Thiago Gomes. E aí você vê se esse negócio é ou não para você sem compromisso, beleza? Bora pro vídeo. Vasco e Corinthians se articulam nos bastidores e ameaçam não entrar em campo caso as datas dos jogos de volta sejam mantidas. Os presidentes Augusto Melo e Pedrinho têm trocado mensagens e prometem que estão juntos enfrentando a CBF. Então Vasco e Corinthians estão juntos nessa causa para conseguirem o melhor para os seus clubes, eles que se veem como prejudicados nessa história toda. Indo até as últimas consequências para não aceitar as mudanças das datas da semifinal da Copa do Brasil. A questão é simples, presta atenção para vocês entenderem tudo certinho. Na semana passada, as direções de Flamengo e Atlético Mineiro pediram para que as partidas decisivas da Copa do Brasil fossem adiadas. Usaram como argumento a data FIFA, que liberará seus jogadores convocados para diversas seleções, apenas no dia 15 deste mês. As datas eram 16 e 17. Corinthians e Vasco foram consultados e disseram não. Então Corinthians e Vasco não concordaram com essa mudança de datas. E para ter essa alteração, todos os clubes têm que concordar. Até aí, todo mundo concorda, né? Exigiram que as datas pré-estabelecidas fossem mantidas. Melo e Pedrinho então acreditaram que a questão estava resolvida. Só que não. A CBF, no sábado à noite, informou que as datas foram adiadas, disputadas nos dias 19 e 20. Então, somente com o pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro, eles resolveram mudar a data dos jogos e Vasco e Corinthians, que se dane. Então, já estava pré-estabelecido antes e para favorecer o Flamengo e o Atlético Mineiro eles mudaram. Vocês têm que entender isso. Não é questão que o Vasco e o Corinthians querem ser beneficiados. Não. Eles querem que seja mantido o que foi prometido. O que foi pré-estabelecido. Até porque você faz todo um planejamento para o seu time chegar ali bem. Naquela data prevista. A mudança, além de preservar os jogadores que vão disputar as eliminatórias, também agrada a TV Globo, dona dos direitos de transmissão. Executivos da emissora carioca querem mostrar Corinthians e Flamengo, os clubes mais populares do país, no domingo, pela audiência. Isso é óbvio, né? Só que essa alteração, se for mantida, obrigará que Flamengo e Fluminense seja antecipado para o dia 16. O presidente Rodolfo Landim não se importa com essa antecipação, já que seu clube não sonha com o título. Apenas luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Já o Corinthians teria que
Já o Corinthians teria que antecipar sua partida pelo Brasileirão com o Atlético Paranaense, clube que está na zona de rebaixamento. E seus atletas convocados para as eliminatórias seriam sacrificados, tendo de atuar na partida importantíssima. Então você prejudica o Corinthians, que precisa vencer a todo custo no Campeonato Brasileiro, até caso do Corinthians jogar com jogadores titulares no Brasileiro e ter que poupar na Copa do Brasil. Porra, isso não existe. Isso não existe. Augusto Melo e Pedrinho insistem que a tabela anterior terá de ser mantida, com os confrontos mantidos sem a inversão que a CBF e Globo querem. O principal argumento é que a mudança fere a Lei Geral do Esporte e Regulamento Geral de Competições, artigo 11 e 14 do Regulamento Geral de Competições da própria CBF, é explícito. Então a CBF está passando por cima de tudo. Eles estão passando por cima de tudo que está ali na justiça, que tem que ser cumprido para alterar a data desse jogo. Corinthians e Vasco enviaram um ofício ao STJD exigindo que a decisão fosse o mais rápido possível, para não prejudicar a preparação dos clubes. É isso que eu falo, cara, você prejudica todo um planejamento que é feito. O Flamengo, historicamente, é um clube fortíssimo na CBF. Essa é a grande preocupação do presidente Augusto Melo, isso aí todo mundo sabe. As ameaças de Corinthians e Vasco é de não entrarem em campo. A princípio, não assustam a CBF. Eles sabem que, assim, cara, é muito difícil os clubes se negarem a entrar em campo. Então eles estão contando que o Pedrinho e o Augusto Melo não terão peito de bancar realmente. Cara, não entre em campo se o jogo for mantido nessa data. Mas aí, se eles baterem no peito e falarem não vou entrar e não entrarem mesmo, aí você complica todo o calendário. Você vai fazer o que? Você vai dar WO para Vasco e para Corinthians, que estão ali certos pela lei? Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, pô. Você vai ferir completamente a lisura do campeonato. Já está sendo ferida. As consequências seriam pesadas. Além das derrotas por WO, a CBF poderia suspender as participações dos clubes nas próximas Copas do Brasil. Para a Globo, dona da transmissão dos jogos, seria caótico. Com a mesma promessa tanto de Augusto quanto de Pedrinho de não recuar, se o STJD demorar para analisar a questão. Ao negar o retorno à tabela original, os dirigentes juram que poderão decidir não colocar seus times em campo. Então, realmente, nos bastidores existe essa ameaça. E claro, eles não chegaram claramente, falaram, não vou botar meu time em campo, mas todos sabem que Vasco e Corinthians conversam para talvez não colocarem seus clubes em campo, não entrem em campo em represália. É o que está acontecendo. Será que a CBF vai ter peito contra Vasco e Corinthians? Cara, são duas torcidas de massa aqui no futebol brasileiro que estão no seu direito. Eles estão no seu direito. As diretorias de Flamengo e Atlético Mineiro não se pronunciaram sobre o assunto. Sabem que tem como escudo a direção da CBF, que acatou seus pedidos. E a simpatia da TV Globo, que será beneficiada se a mudança for confirmada, desde que os times entrem em campo. Lógico, se não seria uma catástrofe para todo mundo. Eu peguei essa notícia do blog do Cosme Rioli do R7, rapaziada. Então, existe essa possibilidade real nos bastidores de Vasco e Corinthians não entrarem em campo. Se você fosse o Pedrinho e o Augusto Melo, cara, teria peito contra a CBF, contra a Globo, contra tudo, e fala, não vou botar meu time em campo, porque vocês estão favorecendo Flamengo e Atlético Mineiro. A justiça tem que ser feita, né, cara? Assim eu acredito. Você tá ferindo muito a lisura desse campeonato, como já acontece no Brasileirão e em outros campeonatos. Beleza? Ficou nessa. Abração do Francesco. Nós fui.